todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Oremos. Senhor dos céus e da terra, nós te damos graças por este dia, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra, de recebermos a instrução do Senhor, ó Deus, de nos colocarmos, Pai querido, aos pés de Jesus, para que Ele ministre aos nossos corações. Esse é o nosso desejo e a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, sem dúvida, o mundo inteiro foi ocupado por conta da busca de tesouros. Os irmãos imaginem que a história da humanidade registra as várias conquistas, os riscos que os navegadores correram numa época que agora estão novamente falando, que a Terra seria plana. Então existiam lendas que a Terra, pelo menos na concepção mais aceita, hoje nós cremos que a Terra é redonda e isso está bem demonstrado, mas alguns ainda falam que a Terra é plana. Mas naquela época eles acreditavam que a Terra era plana e por conta disso eles temiam que o navio chegasse na borda da Terra e então, de repente, como quem vai andando num rio que tem aquelas cachoeiras, e de repente o barco cai lá embaixo. Então, as navegações eram digamos assim, destinadas a pessoas que gostavam de risco, além dos muitos perigos, as doenças e tudo mais. Mas, em geral, a história registra que todas essas navegações com vistas a descobrir novas terras eram motivadas porque as pessoas buscavam tesouros. E a ideia de buscar tesouro é sempre uma coisa desejável, Algumas pessoas não buscam mais tesouros enterrados, mas buscam encontrar negócios. E de vez em quando aparece um espertalhão oferecendo um negócio que você vai enricar, e as pessoas vão na onda desse espertalhão e acabam sendo enganadas, porque a ganância, ela motiva as pessoas a ir para diversos lugares. Então, nós sempre temos alguma coisa que nós consideramos valiosa. Então, na mensagem de hoje, nós gostaríamos de refletir para tentarmos responder uma pergunta: qual é o seu maior tesouro? É bem verdade que nessas mesmas histórias das navegações, nós vamos ver que muitos desses navegadores, os biógrafos deles, acabam dizendo que ele morreu velho, doente e pobre. Mas algumas pessoas, em suas aventuras em busca de tesouros, morreram velhos, doentes e ricos. Alguém disse que um grande conquistador, dizem que o homem que já conquistou mais territórios, o grande Alexandre Magno,
não sei se é real, mas fala-se muito isso constantemente. Ele disse que quando ele fosse morrer, ele queria que fosse cumprido 3 desejos. Ele queria que o caixão dele fosse levado pelos médicos. Os melhores médicos que existissem no reino deveriam levar o caixão. Ele queria que o caixão dele fosse aberto e ele fosse conduzido para o cemitério com as mãos assim para fora do caixão, as mãos abertas. E ele pediu a terceira coisa, que as conquistas dele, os tesouros, as joias, depois que ele fosse enterrado, fossem colocadas em cima do túmulo e ali, por algum tempo, fossem deixadas. E aí um atrevido resolveu perguntar, na época que perguntar podia gerar morte, por que ele queria isso? Ele teve a fineza de explicar. Ele disse que queria isso porque ele queria mostrar que os médicos, por mais competentes que fossem, não poderiam resolver o problema da morte. Por mais poderosa que a pessoa fosse, nem os médicos, em determinados casos, poderiam resolver esses problemas. Ele disse que queria que as mãos dele aparecessem abertas fora do caixão, para que as pessoas percebessem que tudo que ele havia conquistado, nada ele ia conduzir nas suas mãos. Nem um tesouro, nem uma terra, nem uma conquista. E os tesouros ele quis que ficasse por cima do caixão, para as pessoas perceberem que ele não ia levar absolutamente nada do que havia conquistado. Mas não tenha dúvida que nós, costumeiramente, nós temos coisas que valorizamos, que achamos importantes alcançarmos. E muita gente, com certeza, busca como seu maior tesouro o bem-estar, uma vida confortável. Outros acham que o maior tesouro que alguém pode conseguir são mansões, carros de luxo, iates. Outros gostam de fazendas. Outras pessoas dizem: meu maior tesouro é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos, são os meus irmãos, os meus pais. E uma frase foi dita por alguém: diga-me o que tu buscas e te direi quem és. Normalmente, aquilo que nós buscamos diz muito a respeito do que nós somos. Outras pessoas gostariam de gastar tudo quanto pudessem para ter fama, para serem pessoas conhecidas, saudadas. E não tenha dúvida que boa parte das pessoas gostaria de ter mesmo era dinheiro, porque o dinheiro responde quase tudo. Meus amados, mas existe algo que é mais poderoso e muito mais valioso do que o dinheiro, que o dinheiro não pode comprar, que é o tempo. Nós vamos convidar os irmãos para ouvir o vídeo. Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos: os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos: como esse ano passou rápido, a semana voou, o dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo, e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar,
para terem sucesso profissional, se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows, venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não. Esse aqui, você conhece? Não, esse daí não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Nem ideia, não lembra? Não. Não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não. Também não. Também não tô lembrado dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda. Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra, desde o nascimento até a morte, e todo o restante. Isso tudo será a nossa eternidade. Veja o quão é insignificante a nossa existência nessa terra. Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas, habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha, porém o tempo está se esgotando. Muito bem. Nós vimos aí um grupo famoso, quando eu era, não sei se eu era adolescente, se eu era jovem, os Menudos, era uma verdadeira coqueluche, né? O cantor Frank Sinatra reuniu milhões de pessoas no mundo todo. E hoje algumas pessoas olham para eles e simplesmente não os reconhecem, porque esse mundo é extremamente passageiro. Hoje, nós gostaríamos de pensar justamente sobre a forma como Jesus se refere à nossa valorização ao Reino dos Céus. Então Jesus fala, no verso 44, o Reino dos Céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por mais que a gente possa refletir em coisas que são valiosas, o reino dos céus é algo que deve ser o nosso maior tesouro. E aí,
a primeira pergunta que nós faremos nessa noite é se de fato o maior tesouro que está no nosso coração é o reino dos céus. É muito fácil da gente saber aquilo que realmente nós valorizamos. São muitas as indicações que dizem que alguma coisa realmente merece esse título de nosso maior tesouro. Eu poderia propor aos irmãos uma ideia de que se fosse colocado, se viesse uma pessoa de fora, que não conhece nosso estilo de vida, e ela de forma invisível nos acompanhasse por 24 horas. Pense na sua própria vida, pensemos nas nossas próprias vidas. Então, se esse personagem invisível nos acompanhasse 24 horas, o que de fato denunciaria a nossa vida como sendo o nosso maior tesouro? Já imaginou? Você acorda, começa o seu dia, e aí aquele personagem está lá lhe acompanhando. Você acordou, você não sabe, mas o personagem está lhe acompanhando. Ele olhando para você, olhando para o que você faz nas primeiras horas do dia, ele vai inferir, ou desconfiar, ou constatar que o reino dos céus é o meu ou o seu maior tesouro? E se ele continua tomando café com a gente, se dirige ao trabalho com a gente, passa o dia lá no trabalho só observando, na hora da refeição, observa, se você dá aquele cochilozinho depois do almoço, também ele observa, quando você acorda, quando você se relaciona com as pessoas, quando você volta para casa, se relacionando com os familiares, com os colegas de trabalho, será que esse personagem, ele faria um relatório e diria que o nosso maior tesouro, aquilo que comanda a nossa vida, o nosso coração, é Jesus Cristo? Ou será que nós estaríamos enquadrados naquilo que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão entre todos os homens. Em outra tradução diz: somos os mais miseráveis entre todos os homens. Alguém já disse que o homem mais pobre do mundo é aquele que é dominado pelos tesouros dessa terra. Com isso, irmãos, nós não estamos querendo dizer que eu e você não precisamos trabalhar para nos alimentarmos, para manter a nossa família, para ter um bom padrão de vida. Com isso, nós não estamos incentivando que as pessoas parem de trabalhar. Nós estamos simplesmente levando a meditação de que prioridade nós temos dado para o reino dos céus na nossa própria vida. Quem é de fato o Senhor da nossa vida? Quem é que está reinando em nosso coração? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nos versos 19 a 21, Jesus ensina o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vou dizer uma coisa para os irmãos: eu nasci numa fazenda, e durante anos eu desejei muito ter uma fazenda. Ainda hoje eu vou para o interior e fico lá no terreno dos meus parentes. Mas sinceramente, irmãos, hoje eu entendo por que Deus não me deu uma fazenda. Porque se eu tivesse uma fazenda, eu ia ser muito apegado. Eu não teria coragem de me desapegar para cumprir o desejo de Deus na minha vida. Ia ser mais difícil. Porque ela, com certeza, seria o meu tesouro. E a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração.
É preciso que a gente entenda que Jesus diz que nós não devemos juntar tesouros na terra. Com isso, Jesus não está dizendo que nós não devemos ter posses. O que ele está dizendo é que o nosso tesouro não pode ser a nossa casa, não pode ser a nossa fazenda, não pode ser o nosso jatinho, não pode ser o nosso iate, não pode ser o nosso carro ou a nossa bicicleta. Paulo diz assim que a gente deve possuir como se não possuísse. É preciso que a gente lembre aquilo que esse ímpio, esse Alexandre, que era um homem ímpio ao extremo, é preciso que a gente lembre que ele, realmente se foi ele que disse isso, ele nos ensina uma lição, que é esses tesouros que aqui na terra, esses bens que aqui na terra nós juntamos, eles não podem tomar os nossos corações. Nós podemos possuir bens, mas não podemos ser possuídos pelos bens que nós temos. Então, será que Jesus é o maior tesouro que está no nosso coração? E essa, com certeza, deve ser a nossa opção. Jesus deve ser o maior tesouro do nosso coração. Nós, se nos dizemos cristãos e somos conscientes do que Jesus fez por nós, não há como não ter Jesus como primazia das nossas vidas. Sob pena de nós estarmos valorizando mais as coisas do que aquele que nos amou mais do que qualquer outra coisa. É muito importante a gente sempre lembrar que Jesus Cristo deixou a sua glória nos céus. Como diz o hino, deixando o esplendor da sua glória. E Paulo diz assim que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e morrendo a morte de cruz, a morte mais dolorosa, a morte mais humilhante, justamente por nos amar. E ele não nos amou porque nós fôssemos merecedores. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e ele ainda nos ajuda, derrama amor nos nossos corações. Então, nós precisamos responder qual é o maior tesouro da nossa vida. E quando nós respondemos essa pergunta, se a resposta dessa pergunta não for Jesus é o maior tesouro da minha vida, eu preciso reformular a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de dar valor às coisas dessa vida. Em segundo lugar, é preciso que a gente entenda que essa parábola nos mostra que o reino dos céus é um tesouro tão maravilhoso que esse homem encontrou esse tesouro, e quando ele encontrou, ele escondeu o tesouro até que ele vendesse tudo quanto tinha, ou seja, ele renunciasse, ele se desapegasse de tudo quanto tinha e comprar aquele campo, porque comprando o campo, tudo que tivesse no campo era dele. Mas ele não comprou pelo campo, ele comprou pelo tesouro que ele havia escondido. Então, a segunda pergunta é se Jesus é o maior tesouro e se esse tesouro nos motiva a renunciar tudo mais. Tudo mais. Será que nós estaremos dispostos a renunciar a alguma coisa ou as coisas que nós temos? Aqui, durante esses meses, nós recebemos aqui um rapaz que ele e uma jovem que morava em Parambu. Renunciar a Parambu não é muito difícil, não. Parambu é uma cidade lá vizinho, Piauí, perto de Itauá, uma cidade pequena, não tem ninguém de Parambu aqui não, né?
Eu não conheço, mas sei que é uma cidade pequena, porque é menor do que Itauá, e Itauá eu conheço. Então, mas ele está renunciando a uma série de condições de vida para morar em uma outra nação, para morar na Rússia, um país frio, gelado, um povo completamente diferente, uma cultura diferente. Nós recebemos aqui, eu até pedi oração aos irmãos, pelo missionário Reginaldo Corrêa e a sua esposa Bia, um professor maravilhoso, um rapaz, um profissional de primeira. E ele se sentiu chamado para pregar para os muçulmanos. Ele está na Turquia, irmãos, onde ser cristão é quase proibido. O que faz com que aquele rapaz deixe uma carreira promissora aqui no Ceará? A sua esposa também, bem jovem, todos dois, ele formado, ela se não era formada, mas já era universitária. O que faz essas pessoas renunciarem ao contato familiar, irem morar num outro país? Porque eles têm a visão do reino dos céus. E eles sabem que o maior tesouro que nós podemos ter nessa terra é Jesus, e Ele nos motiva a renunciar a toda e qualquer coisa, não só ao pecado, não só a maneira pecaminosa de pensar nesse mundo, não somente isso, mas renunciar até mesmo aos confortos e às, digamos assim, opções mais corriqueiras, porque eles sentiram o chamado de Deus e perceberam que Jesus é o maior tesouro. É importante a gente verificar no Evangelho que aqueles homens que Jesus chamou para ser seus discípulos, dentre eles existiam 2 irmãos, filho de um determinado cidadão, que tinha um barco de pesca. Ele não era simplesmente um pescador assim, sem nada, né? Digamos assim, que ele tinha uma empresa de pesca, uma empresa familiar. E aí Jesus chama aqueles homens, e aqueles homens renunciaram a pescar peixes vivos para morrer, para pescar homens mortos para viver. Jesus é o maior tesouro do nosso coração, e se Ele é o maior tesouro do nosso coração, então nós devemos estar dispostos a renunciar a tudo o mais e colocá-lo como primazia em nossas vidas. Pastor, mas Jesus vai me chamar, Jesus não estraga prazer. Eu queria tanto fazer tal coisa na minha vida, mas eu não vou fazer, porque quando eu estiver lá, Jesus vai me chamar. Pode ser que não, mas se Ele me chamar, pode ficar certo que você vai se sentir como Zaqueu. Zaqueu era um homem riquíssimo, e Zaqueu, a Bíblia diz que era de pequena estatura e queria ver Jesus, mas como era baixinho, as multidões não deixavam ele ver. Ele subiu numa árvore igual a criança, né? Ele se fez como criança, do jeito que Jesus disse. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, a Bíblia diz que hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não recebeu Jesus contrariado, pelo contrário, ele recebeu Jesus de forma gostosa. Esse homem que achou o tesouro, escondeu. Ele ficou tão alegre de ter encontrado o tesouro que a Bíblia diz assim: então, em sua alegria, ele não vendeu tudo quanto tinha, triste, contrariado. Porque quando de fato o reino de Deus está em nossas vidas, as nossas motivações de servir ao Senhor, por isso que quando a gente vai fazer o momento
consagração das ofertas, a gente costuma ler: ninguém se sinta constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é com tristeza. Paulo diz: não por tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. O reino de Deus, quando ele invade a nossa vida, quando Jesus se assenhoria de nós, acontece o que aconteceu com Paulo, que está registrado em Atos 20 e 24, ele fazendo uma ministração para os pastores de Éfeso. Ele diz assim: mas em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, irmãos, Paulo não era um desvalido. Paulo não era uma pessoa sem projeto de vida. Paulo tinha chegado no topo de uma carreira de fariseu. Ele dizia: sou fariseu de fariseu. Ele era um mestre, ele tinha aprendido com os melhores, ele tinha um futuro brilhante dentro da religião judaica. Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse: olha, tudo isso eu considero como se fosse esterco, como se fosse estrume, pela excelência do conhecimento de Jesus. Jesus é o nosso maior tesouro, e Ele deve nos trazer a plena alegria, a ponto de nós tomarmos essa atitude, de vender tudo quanto temos, de se desapegar de tudo quanto temos, para que nós não sejamos como aquele rico insensato, aquele homem que construiu celeiros, se preparou para uma colheita grande que viria, mas esqueceu completamente de que essa vida é transitória. Essa vida é, como diz o texto sagrado, é como um vapor. Rapidamente ela se passa. Nós voamos. Uma série de expressões que a Bíblia utiliza para mostrar transitoriedade. Essa vida passa rapidamente e nós voamos. E aquele homem disse: eu vou derrubar os celeiros, vou construir outros celeiros. E aí, de noite, disseram assim: hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós, em geral, como foi dito no vídeo, nós nos preparamos para tudo nessa vida, mas às vezes não nos preparamos para nos encontrarmos com o nosso Deus. O jovem triste chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: sabe os seus mandamentos. E ele disse: tudo tenho feito isso desde a minha mocidade. Mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele era escravo das coisas. E a Bíblia diz que ele foi desafiado por Jesus a vender tudo quanto tinha e dar aos pobres. Era um jovem. Tinha o quê? A expectativa de viver muitos anos. E ele não queria abrir mão daquele conforto que ele provavelmente teria herdado de alguém. Ele não quis confiar no Senhor. Ele simplesmente saiu de forma triste, rejeitou a proposta de Jesus. Ele não era uma pessoa liberta. Repito, nós podemos possuir muitas coisas, mas não podemos ser possuídos por essas coisas. Nós podemos possuir riquezas, mas não podemos deixar que as riquezas nos possuam. Por isso Jesus diz em João 8,36: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo e Silas estavam presos na masmorra da cidade de Filipos, mas à meia-noite a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Por quê? Porque a alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
Independente da situação que nós estejamos, se Jesus está conosco, Ele é o nosso maior tesouro. Ele é aquele que nos traz a plena alegria. É muito interessante, porque mesmo em meio às aflições, Jesus diz: tem de bom ânimo. E Paulo ensina que mesmo que o nosso corpo exterior esteja desgastado, nós temos dentro de nós um tesouro incomparável. É muito interessante quando as pessoas conhecem Jesus, como elas realmente conhecem Jesus, elas têm um encontro real com Jesus, elas conseguem erguer a cabeça. Todos nós já ouvimos falar, e eu gosto demais de falar da mulher samaritana, eu não me canso de falar da mulher samaritana, porque a mulher samaritana era uma mulher que se sentia oprimida, e ela tinha razões. Ela era uma mulher perseguida, uma mulher mal vista. Ela tinha medo de se relacionar com as pessoas. Ninguém vai buscar água no sol do meio-dia. Ela ia porque sabia que ninguém estaria lá. Ela tinha vergonha da própria vida. Mas depois que ela encontrou com Jesus, ela se posicionou, ela se sentiu fortalecida, levantou a cabeça e saiu dizendo para as pessoas. É como se ela dissesse: vocês sabem da minha vida, agora venha ver um homem que disse tudo da minha vida sem nunca ter me visto antes. Porventura não seria esse o Cristo? Ela se sentiu encorajada, ela se sentiu motivada, ela se sentiu constrangida a repartir aquela boa nova com aquelas pessoas que viviam desesperançadas. Ela se sentiu como aqueles leprosos de Samaria, naquela grande fome. A Bíblia diz que a fome era tanta que as mulheres estavam comendo as criancinhas. A fome era tanta que uma cabeça de jumento custava uma fortuna. Nunca ouvi falar que se comesse cabeça de jumento, mas a Bíblia diz que come. Eu ouvi falar que se come cabeça de carneiro, diz que é uma iguaria de primeira. Mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas comem de tudo, comem lagarta, comem morcego. Mas a fome em Samaria era tanta, e os leprosos viviam separados, viviam isolados, e a lei dizia que quando eles se aproximassem de alguém, eles tinham que se denunciar, eles tinham que gritar bem alto para a pessoa ouvir, porque a lepra naquela época não tinha cura, então o vento podia soprar e a pessoa podia se contaminar. Então quando eles iam chegando, eles tinham que se denunciar e gritar e avisar as pessoas: eu sou imundo, eu sou imundo. E então a fome tão grande, e eles sabiam que se eles aparecessem no meio da sociedade, era direito, estava escrito, eles podiam ser apedrejados até a morte, porque eles iam levar contaminação. Naquela época não tinha multa, mas tinha apedrejamento. Hoje em dia, multa para quem anda sem máscara, né? E aqueles homens então estavam com fome, e a Bíblia diz que eles pensaram: se a gente ficar aqui nessa fome, a gente vai morrer. Se a gente for para a cidade e encontrar alguma coisa, pode ser que a gente coma, vai ser apedrejado, mas morre de barriga cheia. Vamos arriscar. E eles foram para a cidade. Quando eles chegaram na cidade, eles encontraram uma cidade deserta, uma cidade cheia de alimentos. E aí eles fizeram a festa, eles comeram, se fartaram, e depois que eles se fartaram, eles olharam um para o outro e disseram: nós não estamos fazendo coisa boa. Está todo mundo com fome, todo mundo morrendo de fome, e a gente de barriga cheia, e aqui tem comida para todo mundo. A gente precisa divulgar essa notícia para as outras pessoas.
E então, aqueles que eram pessoas medrosas, eles resolveram arriscar-se, porque eles não podiam, como disse Paulo, não podiam deixar de falar do que eles tinham visto e ouvido. Assim, quando Jesus está na nossa vida, nós nos sentimos alegres e motivados a falar para as pessoas, como a mulher samaritana: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito, não será porventura esse o Cristo? E o fruto disso é que as pessoas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas. A nossa vida com Deus deve ser uma experiência de profunda alegria. É muito... tem uma pessoa que me conhece que diz que a pessoa diz assim: Miguel, parece que ele é mal com Deus, porque eu sou fechado, né? Eu não sou muito simpático. Mas quem me conhece de perto, eu conheço pessoas que achavam que eu era uma pessoa difícil, e depois que me conheceram, testemunharam, olhavam para o Senhor de longe, mas depois que a gente se conhece, a gente sabe que o Senhor não é. O Senhor só é fechado por quem não conhece. Porque é impossível a gente ter Jesus e não ter alegria. É impossível eu ter Cristo e eu não ter a alegria dessa riqueza que é conhecer Jesus. Assim, meus amados irmãos, é preciso que a gente não esqueça que quando nós priorizamos o reino de Deus na nossa vida, existe uma promessa: todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mesmo que exista um falso evangelho que quer que você procure todas as coisas primeiro, para depois procurar Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é o nosso maior tesouro? Qual é o seu maior tesouro? Tem gente que tem muitos tesouros, e você pode ter qualquer tesouro, mas o maior tesouro tem que ser Jesus.